Podem se assentar, obrigado, pastor Domício, galera aí da banda, valeu. Você que está em pé, tem lugares aqui, ó, tem bastante lugar aqui mais à frente, tem também ali no fundo, aqui, tudo tem lugar, você pode vir para sentar. Eu não sei, como é que você está se sentindo, né? Como você está se vendo? Como que a gente está se medindo de número, de força? Eu não sei como é que a gente está fazendo. Sabe por quê? Porque tem muita coisa acontecendo, né, gente? Que algumas coisas que a gente fazia tempo que não via mais acontecer. Outras histórias que a gente já viu e que quem já passou por isso fica meio assim assustado. Uma vez Deus chamou um profeta, aliás, aquilo foi uma visão, tipo um arrebatamento. O texto mostra, através de algumas palavras, que o Senhor tomou aquele profeta pelas mãos e colocou num lugar onde ele não estava, ou seja, ele estava em um lugar, Deus o tomou pelas mãos e o conduziu a uma dimensão, a algum lugar, a uma visão, que Deus queria mostrar algo muito sério. E quando aquele profeta chegou no lugar onde Deus tinha colocado, Deus o colocou num vale que tinha muitos ossos, e os ossos estavam sequíssimos. Ele queria mostrar um pouquinho, através daquela visão, daquele momento, ele queria mostrar um pouquinho para aquele profeta, como é que era a situação real da nação de Israel. Como é que cada um de Israel estava, porque esse profeta era do povo de Israel, e Deus queria mostrar àquele povo que ele escolheu para ser luz para todas as nações, qual era o estado que eles estavam e como eles também se viam. E parece que a gente não tem feito muito esse exercício assim, de permitir a Deus que Ele nos mostre ou nos leve a caminhar pelo nosso próprio vale, para que a gente veja sob os olhos de Deus como as coisas estão. Então, eu fiquei pensando, né? Eu acho que a gente olha muita coisa hoje no Brasil que está assustando. Taxa de inflação do Brasil é a 6ª maior do mundo. Eu vi isso num site ainda hoje. A gente só está atrás de Venezuela, que está passando por uma crise incrível. Eles têm lá a taxa de inflação de 68,50. Você está vendo ali? Ucrânia, Argentina, Rússia e Egito. E o Egito bem pertinho do Brasil ali, né? Aí quando você às vezes olha para o Egito, aquela guerra toda, aquela circunstância, você fala, mas será que a economia do Brasil, no que diz a inflação, está parecendo com o Egito? E tem tanta coisa acontecendo que a gente vai fazendo uma leitura, você vai falando. Aí você olha para o mercado, né? Será que você já se sente passeando num vale de ossos secos? Você olha para o mercado e vê que o Banco Central eleva o juro básico a 12,75% ao ano e indica novo aumento, quer dizer, não vai parar por aí. Dólar dispara e chega a atingir 3,7%. Alguém pode dizer, não, mas o dólar já teve mais de 3, sim. Mas foi há 10 anos atrás, e o dólar estava em 3, mas estava em queda. O dólar está em... Se você pegar e fazer a conjuntura disso tudo, inflação, mais dólar, mais juros elevados, ninguém na economia vai dizer assim, não, mas fica tranquilo que vai melhorar. A pessoa fala... Junte-se isso aos escândalos, por exemplo, o escândalo da Petrobras, né, que assusta o país. Assusta principalmente quando você vê que na lista
de pessoas que estão sendo indiciadas e que a polícia acha e o Ministério Público acha que eles estão envolvidos nessa corrupção toda, nessa chamada Operação Lava Jato que a polícia investigou. Está o presidente da Câmara e o presidente do Senado. E aí quando você aperta e vê a lista, se você pudesse a lista, você vê que os membros da CPI, que são para investigar os acusados, estão também na lista da polícia. Eu não me lembro assim de ter visto algum dia falar sobre tantas tragédias assim com relação ao ecossistema como a gente ouve hoje, né? Há uns 2 anos atrás, teve um fórum científico, eu me esqueci o nome dele agora, mas eles tinham avisado que o Brasil passaria por momentos difíceis com relação às enchentes e secas. Em alguns lugares teriam muitas enchentes e em outros lugares teriam muito secas. E o planeta inteiro passa por um forte aumento de desertificação. Tem muitos desertos estão surgindo. E aí eu não sabia o que era sistema Cantareira. E agora, falou Cantareira, eu já sei o que é. E é mais ou menos essa foto que você tem aí. E o volume d'água agora está mais ou menos estável, com 11,8%. Você fala, meu Deus do céu, que estabilidade, né? E eu fui a São Paulo agora, e eu fui pegar o táxi, a taxista era um negócio fora do comum. Eu entrei num táxi que quase eu saí, preconceito meu, claro. Eu vi uma senhora, mas, gente, eu falei assim, será que essa senhora vai dar conta de dirigir esse táxi aí? E eu perguntei para ela, a hora que eu entrei, eu conversei, né? Falei, olá, como vai e tal, né? Mas depois eu falei, eu não vou resistir, eu tenho que perguntar quantos anos a senhora tem. E ela falou assim, eu tenho 76 anos. Gente, eu acho que eu nunca orei tanto dentro de um táxi. Não, foi brincadeira. Eu tava no táxi, a mulher era muito esperta, e ela começou a conversar sobre isso, sobre política, eu falou, inclusive você vê, na minha casa, está tendo assim, 1 dia com água, 2 dias sem, 1 dia com água, 2 dias sem. Ela falou, nunca na minha vida toda eu passei por isso no lugar onde eu já moro lá, todo esse tempo que eu vim aqui para São Paulo. E a situação econômica não é boa, né, filho, porque eu trabalhei durante todos os anos como metalúrgica, e quando eu me aposentei, eu vi que a minha aposentadoria não ia dar para eu viver a vida que eu já estava vivendo. Então o que eu fiz? Eu comprei um carro de táxi, e agora a bênção que eu tive, ela falou exatamente assim, a bênção que eu tive, que agora eu fui sorteada, e agora eu estou aqui no ponto de Congonhas, que eu chego lá no aeroporto, pego o passageiro e volto, aí volto e não paro, eu ganho dinheiro por você falar, eu trabalho todo o tempo que eu quiser, então para mim está maravilhoso, mas a economia está ruim, e ela estava falando da questão da água, eu não me lembro da gente ter conversado sobre isso em outros tempos, eu falo assim, eu me sinto assim, eu vendo essas coisas, como aquele profeta que foi convidado pelo Senhor, e eu estou falando de Ezequiel capítulo 37, a andar por um vale, e os ossos estavam sequíssimos, quer dizer, é como se Deus perguntasse, diante do que você vê, há esperança? Se fosse alguém, um homem perguntando, obviamente que Ezequiel responderia, não tem esperança nenhuma, mas dependendo de quem faz a pergunta, né, gente? Porque a gente olha, tem crise para tudo quanto é lado, crise dentro da família, pai matando filho, filho matando pai, olha, é um caso assim atrás do outro que você vai ficando, mas como que pode? Alguns casos, eles estouram e ficam na mídia, né? Geralmente, se for de classe social mais assim, economicamente melhor, né? Porque, na verdade, se você estudar esses casos aqui, como da Richthofen, como daquele casal Matsunaga, ou da família Nardoni, gente,
vai perguntar para um delegado no Rio de Janeiro se isso não acontece ao monte. Em São Paulo, eu estava conversando depois, de volta com outro taxista, está dizendo, isso daí acontece aos montes, aqui não divulga, isso aí está acontecendo. Quer dizer, além de todas essas crises, a gente também passa por uma crise que parece que a gente está vivendo um tempo, tipo essa foto, né? Essa foto aí foi tirada por uma marca do que aconteceu em Nova York, com aqueles aviões indo para as torres gêmeas lá. E parece que a impressão que nos dá é que a gente está sentado no meio dessa cinza toda. E se você for sincero, amados irmãos, eu sei que a gente pode ser tomado, a gente vê algumas coisas por pessoas positivas, e dizem assim, não, a crise, a gente vai, sabe, brasileiro sabe enfrentar a crise, ele vai reagir, vamos sair bem dessa, vamos lá, brasileiro é forte, ele nunca desiste. Mas eu não vejo muito uma situação como essa, eu vejo mais uma situação como essa da foto, e eu me sinto mais ou menos como esse bombeiro. Eu não sei como você se sente, mas é mais ou menos por aí. E sabe de uma coisa, amados irmãos, tenho que começar por aqui, e você vai ficar um pouquinho pesaroso agora, talvez, mas vou dizer para você, o Senhor não está contente com o Brasil, o Senhor nosso Deus, e nós precisamos nos arrepender. E se não tiver arrependimento, vai daqui para pior. Ou nós nos arrependemos, não adianta ficar falsos profetas dizendo, não, que vai ficar, e que não sei o quê, e profetiza daqui e dali, e profetiza, e a coisa vai indo para o buraco, e vai profetizando, e a coisa vai indo para o buraco, não adianta. A verdade é que o Senhor tem uma palavra para nós precisamos nos arrepender. Isso que Deus está permitindo aparecer para o Brasil é um sinal de que Ele está falando com o Brasil, arrependam-se dos seus pecados. É o que Deus está dizendo, olha, se vocês olharem para essa situação, receberem como um aviso, e virem até mim, arrependidos, e confessarem os seus pecados, e se desviarem dos seus maus caminhos, não basta apenas confessar, nós vamos ver diante da mensagem, e vocês se arrependerem dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir a oração de vocês, pelo contrário não, e não adianta ficar dando mensagem de positivismo. Tem gente que até ri da gente, quando a gente fala, vai isso aí, vai melhorar, não acredita, vamos reagir. Nós não vamos reagir coisa nenhuma. Sabe por quê, gente? Porque não há forças em nós mesmos para uma reação. A situação é trágica. A oposição a toda essa corrupção, a oposição política dessa corrupção, é tão corrupta como esses. E você tem na lista uma prova cabal disso. Dá uma olhada na lista dos corruptos e você vai perceber que tem gente do partido A, gente do partido B, gente do partido C e tem até na lista gente com nome de missionário. Esse é o retrato da nossa nação. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. O planeta está sendo destruído pelo ser humano. É você olhar para a biodiversidade, ou você ler qualquer coisa desses fóruns que acontecem a respeito do planeta, nós estamos destruindo o planeta. Se a gente achar que é exagero, porque eu não estou falando de pregadores do Apocalipse, da escatologia sensacionalista, fatalista, não estou falando disso, estou falando de cientistas que estão avisando que os sistemas ecológicos, que os sistemas, aquela questão da biodiversidade, nós estamos destruindo tudo.
Está acabando a água no planeta, o planeta está virando um grande deserto, a calota polar está se descolando cada vez mais, e não adianta tapar o sol com a peneira, porque o mar está ficando frio demais em certos lugares, depois vai ficar quente. Tem algumas espécies marítimas que já sumiram, e não adianta mais a gente ficar achando que tudo isso a gente resolve rindo e fazendo pose de positivista barato, não adianta. Os países que ganham dinheiro explorando a economia e a indústria estão tornando o planeta o efeito estufa vai daqui para pior se a gente não retornar. Mas quem vai parar a ganância humana? Eu vou dizer para você, ninguém, a não ser onde a fé e a esperança nascem. Aonde nós podemos ver aquele sol nascendo atrás da montanha, a esperança, diante de tudo isso que a gente está vendo, podemos sair do vale da desolação para o avivamento. Não adianta a gente, eu sei que também posso decepcionar alguns aqui, não adianta a gente ficar fazendo reteté, se a gente não tem mudança de vida, não adianta. Reteté, vai acontecer o quê? Vamos orar em língua? Vamos, eu também gosto de orar em língua, vamos orar. Mas a minha vida tem que mudar. E a minha língua que ora em orações de línguas estranhas, também tem que parar de falar mal uns dos outros. Não vai adiantar a gente buscar ser cheio do Espírito Santo para ficar tremendo e caindo para trás, caindo para frente, tendo arrepio. Glória a Deus, também quero cair. Se o Espírito Santo vir, eu falo, vem em mim primeiro, Espírito Santo. Se é para tomar um tombo, eu quero tomar um tombo no Espírito agora, para frente, para trás. Se é para ter unção do riso, eu quero ser o primeiro a experimentar. Se é para eu chorar, se é para eu quero ser. Mas Deus, eu quero fazer parte de um avivamento de verdade, onde a santidade seja vista e a mudança na igreja atinja a sociedade. Porque senão nós vamos ficar crescendo e cheio de querer sentir e arrepiar, e para quê? Eu sei que essa não é uma palavra fácil. Sabe por quê, amados irmãos? Porque avivamento é uma obra do Espírito de Deus. Avivamento não se fabrica. Avivamento não é aquilo de eu chegar aqui e começar a fazer um certo tipo. Deus falou sério comigo isso aí. Gente, eu sou brasileiro, latino-americano, meu teste de personalidade dá de cara que tem as emoções fortes, seguido de um, né? Mas, e a gente pode fazer isso, mas Deus falou, não adianta. E eu falei também para Deus, nem eu quero. Eu não quero ficar forçando, empurrando você, para você cair na unção. Eu quero que a unção de Deus venha sobre mim, para que eu seja a imagem e semelhança de Jesus, um homem cheio do Espírito Santo. E isso que eu preciso, é isso que eu quero. Aí que venha tudo que vier. Porque onde o Espírito Santo de Deus opera, nossas emoções são alteradas. Claro. Tem um grande mover do Espírito Santo, você não vai controlar nem emoção. Você vai ver milagres, sinais e maravilhas, glória a Deus. E o povo precisa, e há muita gente que precisa de milagres. Eu preciso de milagres no meu dia a dia. Mas nós precisamos buscar esse avivamento, que é uma obra do Espírito de Deus. Não é uma fábrica onde nós vamos fazer pessoas famosas, onde eu vou ser reconhecido, porque todos nós queremos ser reconhecidos. E aí então Deus tem alguns elementos nessa obra do Espírito Santo. O primeiro elemento na obra do avivamento do Espírito Santo é visão. E visão, eu não estou falando de você apenas olhar para o ponto de vista de planejamento estratégico. Eu não estou falando aqui apenas daquilo que a gente fala sobre visão. Visão é uma imagem clara de um futuro preferido. Se eu não estou falando só desses conceitos como esse que eu te dei, de George Barna, sobre visão. Não, aqui é algo de você enxergar com os olhos de Deus.
Deus convidou o profeta a ele caminhar e ver qual que era a real daquele vale. Então ele leva o profeta e veja o que o profeta enxerga. Olha o texto: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Veja só, vou dar alguns destaques. A mão do Senhor. Não é a mão de um manipulador emocional. Meus irmãos, você vê um homem de Deus, eu já pedi, onde tem gente intercedendo, que eu vejo que são homens de Deus sérios, eu vou lá para receber intercessão, sabia? E aonde eu vejo o mover do Espírito, e as pessoas dando glória a Deus, aleluia, e que você vê que é uma coisa do Espírito, vai surgindo, e as pessoas vão tendo, os dons do Espírito Santo vão sendo manifestados. Alguém tem uma visão, outro tem um sonho para contar, um outro tem uma cura para realizar no poder da unção do Espírito Santo. Eu quero isso. Você não quer? Quem quer isso, diga glória a Deus. Quem quer uma atmosfera na igreja sobrenatural, onde os dons do Espírito Santo prevaleçam? Quem quer isso? Diga amém. Amém, eu também quero. Mas para que isso aconteça, nós precisamos deixar, não que a mão do homem nos conduza, mas que a mão do Senhor nos conduza. E veja o que está em negrito: mão do Senhor e Espírito. Eu preciso da mão do Senhor que me conduza por seu Espírito e me leve por onde Ele quiser me levar. No caso aqui, Ele o levou por um vale cheio de ossos. O Espírito nem sempre vai levar você a um lugar muito aprazível. Você sofre, às vezes você chora com o que você está vendo, às vezes fica difícil quando você entra mais no mundo da oração, você percebe coisas que parece que as pessoas não estão percebendo, isso te perturba o coração, dói em você, mas uma coisa é certa, nem sempre o Espírito vai me levar para um lugar onde há uma mata verde e águas fresquinhas. Muitas vezes o Espírito vai me levar para o deserto. Jesus cheio do Espírito, o Espírito levou Jesus para onde? Quando ele estava cheio do Espírito? Para o deserto. Aqui ele leva um vale cheio de ossos, e ele me levou de um lado para o outro. Aqui a ideia do texto é, ele me levou para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, sudeste, centro-oeste. Ele levou para tudo quanto é lugar do vale, e eu pude ver só ossos, e era enorme o número de ossos no vale. Ali a expressão é a seguinte: toda a superfície do vale não dá para enxergar terra, só ossos, e o número dos ossos eram enormes, ou enorme era o número de ossos no vale, e os ossos estavam muito secos. Já pensou essa visão? Você está lá caminhando, parece mais ou menos que Deus está nos tomando pela sua mão, e no seu Espírito Ele nos está conduzindo a ver a realidade da nossa vergonha. O que nós estamos passando na nossa nação, o que está sendo trazido à tona, é realmente vergonhoso, é constrangedor. Sabe por quê, amados irmãos? Essa é a nossa imagem. O político, antes de ser político, era um de nós. O empresário corrupto, antes de ser empresário, a maioria deles não nasceu assim um empresário grande, né? Não sei se posso dizer a maioria, mas uma boa parte que a gente vê a história de empresários que chegam a ser grandes, eles nasceram de uma maneira, até tem história para contar. Depois vem alguns que vêm de berços que já tem grana, né? Mas quem subiu lá, quem está na liderança dessa nação, nada mais é que brasileiros. Essa é a fotografia do nosso país. Isso aqui vai ficando triste, eu sei. Mas o profeta foi levado a ter uma visão dessa. É desastroso. E além do mais, isso daqui é uma coisa que expressa morte. Por todos os lados. Não há vida nenhuma aqui. Então, o primeiro elemento de um avivamento
é que você comece a ver as coisas do ponto de vista de Deus, é que você tenha uma visão de Deus daquele momento, para que você enxergue de maneira correta, você tem que enxergar conforme Deus. Segundo elemento é o poder. Visão, poder. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão, aqui, esse poder, isso aqui, eles têm em si mesmo o poder de tornar a viver? A resposta é não. Mas Deus está perguntando: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Amados irmãos, a resposta clara é que o Brasil não poderá tornar a viver, pela força da nossa liderança. Não vai. Não vai. Porque a imoralidade, a decadência da moral e da família política chegou a tal grau que quem tenta fazer uma coisa diferente é mal visto e excluído. Agora, ele pergunta: esses ossos aí, eles podem retornar à vida? Agora, Ezequiel, que era um homem, que era um profeta de Deus, responde: Senhor, o soberano Senhor aqui é uma tradução totalmente viável, mas talvez a melhor tradução era chamar Deus pelo nome dele. Senhor Jeová, apesar de que Jeová e Yahvé aqui é o soberano, só tu sabes. Se fosse um homem que me perguntasse, acho que estava dizendo Ezequiel, eu diria não. Mas como é o Senhor que está me perguntando, eu vou dizer: o Senhor que sabe. O Senhor é que sabe. Só para aliviar um pouquinho, eu lembrei porque a figura do poder aqui é meio verde. É como alguém dissesse assim: poderá o Palmeiras ser campeão? Se um homem me perguntar, eu digo: com certeza não. Né? Não pode, não tem condição, não vai dar jeito, né, gente? Né? O São Paulo vai reagir como as pessoas estão esperando? Não. Não vai sair daquele lugar. Então, poderá depois de todos esses anos ganhar? Amados irmãos, da onde vem o poder? Em quem está o poder? Eu estava na vigília aqui, e Deus estava falando muito na vigília ontem, assim, né? E Deus estava usando as pessoas, e ao mesmo tempo, eu me sentia muito privilegiado, porque eu estava ao lado da princesa Tânia Mara ali, na vigília, orando, e eu ouvi Jesus conversando comigo. E Jesus, quando a Silvinha ministrava exatamente sobre Jesus ser o centro, antes disso ele já estava começando a conversar comigo ali, dizendo que nós precisamos de verdade entender que se Jesus não for o centro, e a gente não depender do poder do Espírito Santo, nada de real vai acontecer. Jesus, ele conversa comigo de uma maneira muito especial nesse ponto, que ele falou assim, eu falei assim: é verdade, Jesus, sabe por quê, Jesus? Tem hora que eu estou tão animado que parece que vai acontecer algo tão, dali a pouco eu já estou meio assim, acho que não era tanto quanto eu estava pensando. Aí uma hora eu estou de um jeito, outra hora eu estou de outro, aí eu falo que não vou mais fazer tal coisa e eu faço de novo. Aí eu falei para Jesus assim: sabe de uma coisa, Jesus? Mais uma vez eu vou te dizer isso. Não dá para fazer o que o Senhor manda eu fazer. Não dá, Jesus. Você já não viu que eu não consigo? Então quero dizer para o Senhor: eu me rendo. Me rendo. Mais uma vez, na noite de ontem, seriamente, falando com Jesus, eu disse para ele: eu me rendo.
E aí Jesus falou coisas tão maravilhosas para mim, que eu falei assim, eu vou lá na frente, na vigília, eu vou pedir para o Valdir, que é meu amigo, e eu vou pedir para ele o microfone que ele estava dirigindo, que eu quero falar com ele, que eu preciso falar essa mensagem, porque Jesus estava falando comigo. E aí Jesus disse para mim, e por que eu só tenho que usar você para falar isso que eu estou falando? Aí eu falei, está vendo Jesus, como eu sou orgulhoso? Eu acho que as outras pessoas não falam talvez tão bem, ou que elas não vão ter, ou quem sabe que... Não. É uma luta que eu tenho, uma hora eu tenho um complexo de inferioridade terrível, na outra hora eu me acho, o meu eu se acha. Sabe, igual aquele cara que fala, né? Agora que eu se faço aqui. Então, tem hora que o meu eu se acha. E Deus já falou várias coisas comigo. De quem é o poder, Ronaldo? Por exemplo, se fosse o Domício que fosse pregar hoje à tarde eu não ia ter um tempo de oração como eu tive. Ele que vai pregar mesmo que você vira, ele que vai orar, ele que vai fazer. Não, a gente não pronuncia isso. Não, a gente não fala isso. Mas a gente não age como tal. Gente, você me desculpe, eu vou falar uma coisa aqui muito séria. Eu tenho tomado muito cuidado diante de Deus. Porque se é o Valdir que vai liderar a vigília, ele que conduz, ele que se vire. Se for, foi. Se não for, não foi. Agora, se for eu que for liderar a vigília, isso tem que ser a coisa mais importante que vai acontecer na sexta-feira, é a vigília. Porque a vigília é a mais importante de todas as coisas. Porque eu estou dirigindo a vigília, mas se é o Valdir, não é a coisa mais importante. Se é o Domício que está cantando aqui na frente, ele que cante, se vire, dê seus pulos. E aí, com certeza, eu vou ficar ali parado. E ele está cantando, estou assim. Mas se eu vier aqui para cantar, e aí, gente, vamos cantar, gente. Porque você está parado, seu pecador, seu friozão. Mas quando eu estou aí sentado, eu fico... Você entendeu como nós somos? Se eu estiver liderando uma coisa, é a coisa mais importante do mundo. E eu provo isso na Bíblia e chamo a atenção de todo mundo. Mas se não for eu, deixa rolar. É o nosso eu. E Jesus está falando conosco, o Espírito Santo está falando conosco. Abandona isso aí. Sai do centro. Põe Jesus no centro. Para de querer que as coisas aconteçam porque é você que está fazendo. Para! Eu falei para Jesus ali ontem na vigília, vou ficar quietinho. Falou, não, você não tem que ficar quietinho, você querer falar. Você vai fazer o que eu te mandar falar. Se eu mandar falar, você fala. Se eu mandar ficar quieto, você fica. Mas controla o seu eu. Põe o seu eu todo o tempo na cruz. Porque se Deus falasse, o profeta, e ele fosse esses profetas meio aí, deixa comigo. Vou impor as mãos aqui nesse osso. Não, ele falou nada disso não. Ele falou, o senhor que sabe. O Senhor é Jeová. E cada hora que eles escrevem Jeová aqui nesse texto, eles escrevem de um jeito, porque o nome de Jeová era tão santo e tão que você não consegue, por exemplo, Yahvé, ou Jeová, ou seja lá o que você for falar, nunca vai ser exatamente você dizer, não, esse é o certo, porque os judeus, quando escreviam o nome de Deus, eles escreviam com uma pena diferente e de jeito, às vezes, diferente de escrever, mostrando respeito pelo Senhor. E aí nós vamos aprender que o poder vem de Deus, mas nós vamos aprender também que a profecia só funciona. Então, primeiro visão, depois poder. Fala visão. Fala poder. Sim. E depois, agora fala profecia. Esse é o terceiro elemento. Então ele me disse. Quem é que disse? Quem é que disse, gente? Então, o Senhor Deus me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Eu imagino que isso podia,
é a coisa mais ridícula que um profeta já fez. Chegar para os ossos que ele está vendo que está sequíssimo, não sabe nem onde que é o... Tem uns lá que não sabem nem o que é crânio, porque está seco, não sabe. Não vai chegar nem lá na orelha. E o Senhor fala, profetiza aos ossos secos. Bacana isso, né? Vou chegar agora e ficar falando com o osso. Tomara que ninguém esteja me vendo, porque já pensou eu aqui num monte de vale de ossos secos e falando com o osso. E aí, então, a gente percebe aqui algumas coisas muito importantes, que para que a profecia funcione, para que ela tenha autoridade de produzir vida, ela tem que ter algumas coisas. Primeiro, intimidade com o Senhor. Como é que você vai ouvir a voz de Deus, vai ter certeza que é a voz de Deus, se você não tem intimidade com o Senhor? Você tem intimidade com um livro de teologia, você tem intimidade com a internet, você tem intimidade com o que o pastor fulano de tal, que é expert em não sei o que, falou. Você fica ouvindo um monte de coisa no Dr. Google ou no Dr. YouTube. Mas você não tem intimidade com o Senhor. Como é que você sabe que é a voz do Senhor? Só sabe qual é a voz do Senhor quem tem intimidade com Ele, em oração e leitura da palavra. Oração e leitura da palavra. Oração e leitura da palavra, num tempo em que você fica concentrado em entender o que o Senhor quer. Depois tem que ter fé. Depois que você ouve o Senhor, você tem que ter fé. Não é aquela fé que você fala assim, esse aí só por Deus. Ué, vai ser por quem então, meus irmãos? Pelo diabo que vai mudar o cara? Isso aí só pelo diabo, aí. Claro que é só por Deus. Só que esse só por Deus, como diz o pastor Eibe, já está dizendo o quanto que é o tamanho da sua fé. Aquele lá só muda por Deus. Vai mudar pelo quê? Quem que mudou você? É o mesmo que vai mudar ele. Só por Deus. Claro que é só por Deus. Esse é o tamanho da nossa fé. Pela fé só que eu vou dizer que o irmão lá, então se não for pela fé, você vai dizer pelo quê? Meu irmão, nós temos que profetizar uns sobre os outros, pela fé, quem nós somos. Não estamos ainda como deveríamos estar, mas já somos quem somos, porque nós temos a nossa identidade em Cristo Jesus. Isso já está pronto. Obediência. Ele não vai lá discutir, Deus, espera aí, vamos fazer espera aí, chama lá, vamos fazer uma conferência com a Trindade. O Espírito Santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, vamos fazer uma conferência aqui. Tem cabimento eu ficar conversando com o osso? Eu vou chegar lá conforme você está me dizendo aqui, Deus, que eu tenho que profetizar aos ossos, e conversar com os ossos, diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Deus, sinceramente, o osso não vai escutar nada. Só que o versículo 7, ele diz, a primeira parte, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Quantas vezes, amados irmãos, eu já disse para Deus, Deus, arruma outro para fazer isso aí. Sabe por quê, Deus? Isso aí não é comigo, não. Para. O senhor acha que eu vou chegar lá em tal lugar, falar com tal pessoa, ele vai me ouvir e eu vou dizer o que o senhor está mandando eu dizer? Está maluco. Quando o profeta tem intimidade com o Senhor e desenvolve essa fé, ele produz obediência, sabe, amados irmãos? Produz obediência. Porque ele confia em quem falou. Porque ele tem intimidade, ele sabe quem falou. Se mandou, está mandado. Eu creio nisso. Acabou, pronto. Então, visão, poder e profecia. Não querendo dar uma de Jean, mas inventando um pastor Jean, né? O pastor Jean é o rei dos acrósticos. Mas eu vi aqui, para a gente guardar, a gente pode dizer assim, VPP,
Cadê o PP? O PP está aí? Cadê o PP? PP. Não vejo o PP, gente. Então não vê o PP. Aí, então, visão, poder e profecia. Diga. Tá, ok. Aí tem uma outra coisa, que é a estrutura. Você pode dizer assim, agora nós vamos ter aula do quê? De estrutura, vamos mexer com estrutura, é aula de engenharia, vamos falar de estrutura do comércio, o que é? Não. Dá uma olhada nisso, ó. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. Eu não sei se o som de chocalho da NVI aqui produz exatamente o efeito do original, porque era muito mais que um som de chocalho, porque o efeito do som ali é como se estivesse tendo um tipo de terremoto. Um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos. Bom, primeiro eu vou parar aqui. Osso com osso. Agora, enquanto eu falava, como foi Deus quem mandou eu falar, os ossos começaram a se juntar. Aí começou a ter caveira. Já ossinho com ossinho, do braço com o braço, da perna com a perna, tal, aquelas cabecinhas assim, tal. Devia ser muito ridículo, porque você imagina, por isso que talvez o som de chocalho, aquelas caveirinhas, tudo começando a se formar, se montar, né? E aí, cara, ele olha e ele fala assim, que coisa, eu imagino, se fosse eu ia falar, que coisa feia isso aqui, né? Mas aí, os ossos foram, porque aquela é a estrutura que é necessária para qualquer corpo ficar em pé, né? Olhei, os ossos foram cobertos de tendões, que é o que vem ali para segurar os ossos, para manter ali, para ter aquela, e de carne, e depois de pele. Aqui está formada uma estrutura de corpo. Vou dizer uma coisa para você. Em todo avivamento que se preze, Deus vai juntando certas coisas. E principalmente pessoas. E Deus não faz acepção de pessoas. Até aquelas que você diz, o avivamento vai vir dali. Daqueles não. Cara, vocês prestem atenção quem que são esses caras que estão falando que de avivamento, rapaz. Pois é. Deus vai juntando. Mas que coisa ridícula esse ajuntamento, esse barulho, que coisa esquisita, né? Porque tem gente que olha assim, se uma pessoa é mais barulhenta ou faz uma coisa mais estranha, que coisa estranha, esquisita esse negócio, isso aí que é avivamento e tal. Meu irmão e minha irmã, não julgue o mover de Deus, entre nele. Se você tem um jeito de fazer, não julgue o seu irmão que tem um outro jeito de fazer. Mas entre no avivamento de Deus. E aí eles estão ali, corpo com corpo, carne com carne, tendão, eles estão ficando prontos. E está o corpo. Agora sim, eu consigo enxergar, olha aqui, e eu vejo. Mas, olha como termina o versículo, mas não havia espírito neles. Sabe, amados irmãos, Deus me chamou a atenção eu já contei isso aqui no Tadel, aqui no culto, naquela mensagem como ser cheio do Espírito Santo. Às vezes a gente está conversando aqui, e qualquer organização, haja ela em qualquer área que for, ela precisa ter uma visão só. Essas pessoas precisam se unir em torno de uma visão, tem que fazer um planejamento, e cada um cumprir a sua parte no planejamento. Isso é comum, desde que você vê começo da terra, isso talvez não estivesse nessas palavras, mas você percebe, tudo tem um propósito, e tem gente que parece que não vou, por quê? Agora tudo é não sei o quê, agora tudo não sei o quê, aí você fala uma coisa, ele fala outra, aí o cara está convencido de que é aquilo, dali a pouco não é nada, não, estava certo mesmo. Agora eu acho que não é isso não, eu acho que a igreja está partindo muito para o lado do...
Ele não perguntou para o Espírito Santo, ele não tem comunhão com Deus, ele não ora. Como é que você pode criticar? Com autoridade de quem? Quem você consultou? Quem falou para você? E aí muitas pessoas estão indo contra uma estrutura que Deus está montando. E Deus disse muito bem para mim, olha, não adianta que não vai ser na força do método. Não, é simples entender o que eu quero fazer. E você pode falar ao povo o que eu estou fazendo. É simples. E é simples para eles entenderem. Mas, contudo, entretanto, todavia, não vai ser fácil. Porque apesar de simples, o coração do povo tem que estar dobrado diante de mim. Para que eu faça a obra. Não vai ser você que vai fazer. Porque às vezes dá um nervosinho, não tem? Você é líder de célula. Da hora que você fala para a sua célula, não, vamos fazer assim, assim, assim. Então, aí chega e não faz. Aí você fala, mas por que você não fez assim, assim? Você fez assim, ó. Aí ele falou, pois é. Não, mas depois eu vi. Você é muito ditador, sabia? Não sei o quê. Meu filho, não foi isso, não falei assim e tal. É porque não vai. Mas é necessário que uma estrutura seja montada, e Deus faz isso. Primeiro ele vem com a estrutura, ele juntou osso com osso, não tinha vida, mas tinha que ter osso com osso. A caveirinha lá, ridícula que fosse, ela era necessária a princípio. Depois era necessário que viessem os tendões, a carne e a pele, e que ficasse uma porção de corpos. Agora uma coisa assim, ó, presta bastante atenção, tudo isso é necessário, Deus mostrou o que era necessário, mas Deus também estava mostrando que não podia parar por ali, quer ver? A seguir ele me disse, profetize ao Espírito, filho do homem. Então isso quer dizer que vida de verdade não vem de uma estrutura, por mais que ela seja necessária. Então, por exemplo, você tem a visão A, B, C, D, a nossa estratégia é essa, tudo isso é necessário. Não dá para fazer sem isso, mas não pode ser calcado nisso, porque a vida de verdade só vem do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos buscar a plenitude do Espírito Santo de Deus. Conheço um pastor que ele... Estava conversando com ele agora, que teve a reunião dos pastores lá em São Paulo, dos organizadores do Summit no Brasil, e ele estava dizendo, olha, eu ficava na igreja, aí eu fui lá da igreja, inclusive. Eu falei, Ele falou, pois é, eu tinha 15 anos, e você era líder lá, você cantava numa banda, você falava uns negócios lá. Aí eu falei assim, tá. Ele falou, pois é, então casei, já tenho 2 filhos, um filho meu está para casar. Eu falei, peraí, então não era eu. Ele falou, não, era você mesmo, você já era o líder lá. Eu falei assim, estou ficando velho, né, gente? Já pensou? Bom, mas aí ele estava dizendo, uma experiência sensacional. Teve um tempo na minha vida que eu passei por uma depressão terrível. Estava ficando deprimido, não sabia por quê. Meu pai era legal comigo, a gente ia na igreja, a gente tinha experiências. Eu estava buscando a Deus, mas estava passando. E aí o Espírito me mostrou, você já entregou a sua vida para Jesus? Eu falei assim, mas eu sou da igreja desde pequeno. Ele passou aqui de 8 até 15 anos. Os 15 anos. E ele falou assim, não, peraí, essa pergunta aí, Deus, eu já entrei. Aí não me lembro de ter feito. E fez aquilo naquela hora. E aí ele esperou assim, né? Que ia acontecer alguma coisa assim. Ou ele ia chorar, ou ia orar em línguas, tal. Aí... não aconteceu nada. E aí ele foi orar com Deus, e ele falou, não, mas aí Deus me testificou, meu filho, você é meu, você está salvo, você confessou Jesus e tal. E ele começou ali e falou, mas Deus, eu quero mais, eu preciso buscar mais o Senhor, agora que eu sou do Senhor, agora que eu tenho a salvação, preciso. E ele foi orando, e começou a orar, e ele recebeu uma palavra de um profeta, e aí ele foi, e um dia ele foi, e orou, e orou, e orou, e orou, ele falou assim, eu me renuncio, Deus. Aí ele teve uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo de Deus, e ele falou assim para nós, eu estava dando aquele testemunho ali,
Ele falou assim, a gente estava num lugar, não era no evento em si, mas naquelas conversas que acontecem, paralela, que é muito boa. Aí ele disse assim, eu senti o Espírito Santo me encher. E eu nunca senti nada igual na minha vida. E agora eu ando muito buscando sempre ser cheio do Espírito Santo, experimentar essa vivência com o Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, vamos parar de viver uma vida como se fosse tudo entregar a vida para Jesus e estou livre do inferno, e viver o dia a dia conforme a sua própria cabeça, e vir aqui no final de semana, e quando muito talvez numa célula, e falar, pronto, já cumpri o meu compromisso, foi difícil, mas agora eu estou livre para fazer o que eu tenho para fazer. Meu Deus do céu, que tipo de vida é essa? Que tipo de vida é essa? Que para você fazer algo para Jesus, alguém tem que ficar na sua orelha, no seu ouvido, e se você faz assim, dedica algumas 5, 6 horas por semana para Deus, você fala, eu estou ficando muito cansado, não aguento mais, a igreja está exigindo demais de mim. Meu irmão, isso é pura religiosidade. Você não tem que fazer porque é a igreja, porque essa igreja que você está falando aí é a instituição religiosa que você segue. Você não tem que fazer isso por causa da instituição religiosa. Você tem que fazer isso que você tem que fazer por amor a Deus, porque você já entregou a sua vida para Jesus. Ela não te pertence mais, ela é de Jesus. Parar com esse evangelhozinho de brincadeirinha, que você não pode mais falar nada para ninguém, que se ele vai ficar triste, que aí ele vai sair, que ele vai falar. Se é o Senhor que mandou você falar, você vai falar o que o Senhor mandou ele falar, com muito amor. Se ele começar a se perder, nós vamos lá atrás dele, vamos trazer ele de volta. Mas nós não vamos ficar dando balinha de chocolate, sendo que a pessoa não está precisando disso, está morrendo obeso ou de diabetes. A gente precisa realmente do Espírito Santo de Deus, desse mover maravilhoso do Espírito Santo de Deus, de sermos totalmente controlados pelo Espírito Santo de Deus. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, ou seja, 4 ventos aqui significa, vem do norte, do sul, do leste e do oeste, venha 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam, porque eles deixaram de ser ossos secos, viraram caveira, de caveira eles eram corpos, mas ainda estavam sem vida. E aí ele disse, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles recobraram vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos, agora vem a interpretação do Senhor. Gente, eu percebo aqui, que nós temos a igreja brasileira, que precisa passar por um avivamento de verdade, não é um avivamento plástico, cênico e cínico. Nós temos que passar por um avivamento do Espírito Santo, porque senão nós seremos só corpos, no meio de mortos, vivendo num necrotério. Nós precisamos de um avivamento sobrenatural do Espírito Santo de Deus, só nele há vida, senão não há. E aí então, ele dá a interpretação, Deus fala, filho do homem, esses ossos são toda a nação do Brasil, ou quer dizer, de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. Sabe por quê, meus irmãos? Não importa onde nós estejamos nos vendo, se nós estamos perdidos, sem esperança, com toda essa situação que está acontecendo na nossa nação, se nós nos vemos já na sepultura, porque toda pessoa que não é pessimista, é realista, ele já vê ali isso aqui, para melhorar, aí vai uns 20 anos para ficar mais ou menos.
Só que o Senhor está dizendo, se vocês permitirem, se vocês se renunciarem de verdade, se vocês deixarem o eu de vocês de lado, se vocês pararem de criar grandes artistas e grandes movedores, sacerdotes superdotados, parece até filme de super-herói, enquanto vocês voltarem a mim, então meu Espírito entrará em vocês e vocês verdadeiramente terão vida. E não importa onde vocês estejam se vendo, a situação que vocês estejam olhando, eu vou tirar vocês da sepultura e vocês viverão. É o Senhor que está falando, Ele disse. E Ele vai mais, Ele vai além, o Senhor diz, e quando eu abrir os túmulos, quer dizer, quando eu fizer o que eu tenho para fazer, que vocês estão tentando fazer e não conseguem, mas quando eu abrir os túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão, eu sou o Senhor, porém o meu Espírito em vocês, e vocês viverão, e os estabelecerei em sua própria terra, então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, palavra do Senhor. Vocês vão esquecer até que foi Ezequiel que profetizou, vocês vão pode esquecer do nome dos homens, mas vocês vão saber que não foi homem nenhum que fez isso, porque nenhum homem poderia fazer isso, somente eu poderia fazer o que teria que ser feito, e eu o fiz. E aí, amados, por esse caminho, o impossível acontece, o milagre está diante de nós, porque o Senhor está dizendo para nós, porque você está aí sentado, ou tentando ser positivo, mas você sabe no fundo como você se sente, porque Deus está dizendo assim, não adianta Israel, eu sei como vocês se veem dentro de uma sepultura, vocês estão mortos, vocês se sentem nos túmulos, não há mais esperança para vocês. Vocês já foram todos quebrados. Vocês já foram para um monte de cativeiro. Diante dos olhos dos povos, hoje, naquele tempo, Israel não era nada. Mas ouça a palavra do Senhor. Visão, poder, profecia, estrutura, vida no Espírito. Parte do que Deus está falando conosco hoje é o que Ele vai ministrar em toda a nação através de vários profetas. Mas, apesar de caber para isso ser verdade para toda a nação, e Deus já está usando uma porção de profetas aí, talvez eu não seja o primeiro a falar desse jeito, mas eu tenho quase certeza que não. Mas nós fazemos parte desse todo. Entende, meu irmão, minha irmã? Deus está nos chamando para um avivamento onde nós nos vemos como ossos secos. Alguns já se veem como caveirinhas de Jesus. Outros já se veem como corpos, tem que lá carne e tal, mas não sente vida, não se vê assim vivo, não se vê assim, agora sim. Não se vê naquele espírito aí sim, hein? Não se vê. E o Senhor está dizendo para você, eu vou tirar você do seu túmulo, e eu vou ressuscitar você, e eu vou encher você com o meu Espírito, e aí você vai saber o que é viver de verdade. Enquanto você tentar pela sua própria força, enquanto seu eu estiver no lugar errado, você não vai conseguir. Mas quando o meu Espírito te dominar, quando tudo que for teu, você realmente dizer, não é meu, é teu, Senhor, e quando você mesmo dizer, eu mesmo sou do Senhor, e quando você se entregar de todo o coração, quando você se esvaziar totalmente, então você será cheio do Espírito Santo de Deus, e aí viverá a vida de verdade. Amém, irmãos? Eu queria convidar você a ficar em pé.
e dizer para você algo muito importante. Pode ser que tudo não aconteça agora, e provavelmente não acontecerá. Porque o avivamento é um processo que já começou. Eu creio piamente que Deus tem trabalhado durante alguns anos sobre a vida de nossa igreja, para que esse avivamento seja profundo e verdadeiro, ou verdadeiro e profundo. Mas esse culto, essa hora, agora, é muito importante para você. Senão Deus não nos traria aqui. E se você tiver um posicionamento em Deus, Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida agora, em nome de Jesus. E Ele quer que você se esvazie de si mesmo. Esse é o grande impedimento para você não ser cheio do Espírito Santo. Não é você passar horas e horas e horas orando. Sabe por quê? Você pode passar horas e horas orando para depois dizer que você é uma pessoa de oração. Ou horas e horas orando dizendo, não, Deus vai me fazer um grande homem dele. Está errado. Não está certo. Você tem que buscar a Deus, por Deus, para ser um homem, uma mulher totalmente consagrada ao Senhor. Um homem e uma mulher totalmente vazio de si mesmo e cheios do Espírito Santo. E se você buscar isso agora, aqui nesse momento, eu não sei em que fase da sua vida você estará, mas algo vai acontecer. Porque enquanto eu profetizava, o Espírito de Deus agia. Sabe por quê? Essa profecia não é de homem, é da palavra de Deus. Se algum dia você sair daqui, talvez você me conheça pouco, eu não sei, aí você diga, como é que é mesmo o nome daquele pastor que falou aquele negócio? Não importa, esquece, não tenta lembrar isso não, tenta lembrar da profecia, melhor do que você ficar lembrando do profeta, e que Deus seja glorificado na sua vida. E aí, você precisa agora entender que enquanto a palavra do Senhor era falada, ela ia aí, dentro da sua vida, dentro do seu coração, e está gerando algo dentro de você. Agora você precisa pôr fé nisso. E dizer para Deus, isso mesmo, Deus, me gera. O oriental é muito do ventre, né? Porque é aquela coisa da comida, da satisfação. Mas, e aí a palavra usa muito a questão das entranhas. Mas é verdade, peça a Deus, Deus gere aqui dentro de mim agora essa operação sobrenatural. Eu me esvazio, Deus, que eu preciso brigar comigo aqui. Meu irmão, essa é a hora de você brigar com você agora. Se é para você vencer essa luta, começa agora. Se não já começou, porque o teu eu é um sujeitinho safado, escorregadio, sem vergonha ele. Você põe ele num lugar, dali a pouco ele sobe de novo para tomar o controle de todas as coisas. Fala para o seu eu, você vai ficar no seu lugar. E peça para o Espírito te ajudar. Você não vai conseguir isso segundo as suas próprias forças. Mas o poder já está dentro de você. Você já é mais que vencedor. Agora isso tem que ser gerado pela fé dentro de você. Você pode, em nome de Jesus. Então comece a orar agora. Se quiser orar baixo, você ora. Se quiser orar alto, você ora. Se quiser gritar, você grita. Se quiser chorar, você chora. Se você quiser cair no chão e rolar, você cai no chão e rola. Mas busca o Senhor agora, em nome de Jesus. Começa a buscar o Senhor. Começa a buscar o Senhor. Busca com intensidade, ajoelha, fica de pé, fica deitado, senta. Mas busque ao Senhor. Busque ao Senhor com toda a força do teu coração. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Busque. Não busque por mim. Não busque porque é a gente que está pedindo. Não busque. Agora vai acontecer um negócio, eu vou. Não, busque. Ei, escute a voz do Senhor. Busque ao Senhor. Aí que está o mistério do Evangelho. Se alguém quiser vir após mim,
Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. É o Evangelho, é o Evangelho, é o Evangelho, é o Evangelho. Se alguém quiser, tenha vontade, deseje. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se. Negue-se, ouça a voz do Senhor. Ouça a profecia do Senhor. Negue-se, algo está sendo gerado dentro de você, porque essa é a palavra de Jesus, esse é o poder do Espírito Santo, essa é a profecia da palavra. Então agora diga, fale com Deus, levante a sua voz e clame ao Senhor e diga: eu não quero mais a mim mesmo, eu me rendo. Mas não fica onde você está, não vai adiantar, você não vai conseguir por si mesmo, não vai, não fique na sua frieza, não fique no seu poder, da sua cognição. Ah não, isso não é cognitivamente correto, isso não é... Ei, vento do Espírito, vem vento dos quatro cantos do mundo e sopra sobre este lugar. Espírito Santo, eu profetizo a ação sobrenatural do Espírito, segundo a leitura da tua palavra, segundo a ordem do Senhor, em nome de Jesus, segundo está escrito nesta palavra que foi anunciada. Oh Jesus, assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro de nós, para que nós vivamos. Oh Espírito de Deus, faz a tua obra, Espírito, faz a tua obra. Continue buscando o Senhor, continue buscando o Senhor, continue buscando ao Senhor. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito de Deus. Que posso ver, se não vale de ossos ser. Caminho por eles. Se já se foi a esperança. Esse era o estado de Israel, nosso estado. Nossa vergonha está exposta diante do sol há muito tempo. Sim, Senhor. Se foi alegria, oh Senhor, não há espírito. Nós nos arrependemos. Não há palavra. Nós nos arrependemos. Oh Jesus, Filho do homem, muda sua história com sua boca, profetiza. Que haja Espírito. oh Espírito, que haja Espírito. Haja palavra, profetiza. A terra que está morta, Ressuscita, o vale de ossos ressuscita. Oh Espírito de Deus, já respira. ressuscita. Posso ouvir, Oh Deus, ressuscita a terra. o som do avivamento. Oh Deus, junta os ossos, carne com carne. Oh Deus, Dando vida. oh Senhor Jesus.
ressuscita. Do começo, o que posso ver? Se não um vale de ossos secos. Oh, Senhor Jesus. Quem sabe canta alto. O que posso dizer? Oh, Senhor Jesus. Se já se foi a esperança, nossa vergonha está exposta debaixo do sol. É verdade, Senhor. Há muito tempo Nós temos vergonha disso, Senhor. foi alegria. Oh, Deus. Não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com sua boca. Volte a alegria. Profetiza sobre a sua Venha vida. o Espírito. Vem, Espírito, sobre o seu Haja lar, palavra. sobre os seus relacionamentos, Erga suas sobre a mãos e nação. profetiza. Levante e profeta. Profetiza. Ó terra estava, ó vale de ossos secos. Volta a respirar. Eu posso ouvir, ouça nesta noite. Posso ouvir. Venha, Espírito. O som do avivamento, a morte tomando vida. Profetiza, ressuscita. Mais uma vez, profetiza. Profetiza. A terra que estava Oh, Senhor Jesus. pra respirar. Olha o som que você vai ouvir sobre tua casa. Posso ouvir. A morte tornando vida. Oh, ressuscita. Senhor, Deus, tem hora que a gente tem até que dar uma aliviada, ó Deus, porque as coisas que a gente vê são tão tristes. E sabe, Deus, usando linguagem bem coloquial, não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Coisa tá ruim mesmo. Deus, nós somos como um vale de ossos secos. No geral, Deus, o homem se degenerou em várias partes. Deus, a gente olha os tribunais, onde deve haver justiça, a gente vê injustiça. Parece que nós estamos vivendo lá o tempo de Isaías, quando ele dizia: o avivamento que eu espero, o Senhor falando através de Isaías, é que haja justiça nos tribunais. E não há justiça nos tribunais. Eu sei que quem faz a justiça vai falar: não, há sim. Não há. O Senhor nos tem mostrado. Sabe, Deus, nós estamos perdendo a moral, o sentido de valores, como da família, do casamento, do respeito, da honra.
Deus, a gente olha para a nossa sociedade, parece que nós estamos virando tudo de cabeça para baixo. Os valores da sua palavra não estão ali. Mas Senhor, se a gente for discutir, o mundo vai dizer não, agora os parâmetros são outros. Mas Deus, nós não queremos discutir, porque os parâmetros da sua palavra não tem nada a ver com o mundo. E nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor olhe para nós e veja onde nós estamos exatamente, porque parece que cada um está num lugar, e o Senhor comece, ó Deus, a fazer tudo que o Senhor já, aliás, o Senhor já começou, eu sei, mas que o Senhor, nem preciso falar isso para o Senhor, porque o Senhor é Deus, mas não deixe a tua obra pela metade. Senhor, tem misericórdia de nós, nós nos rendemos. Eu te digo, Senhor, eu não posso fazer avivamento, ninguém que está aqui pode, e nem quem acha que pode, não pode, é só o Senhor, ó Deus, é só o Senhor. Então, Pai, nós estamos clamando ao Senhor, e mediante essa palavra que o Senhor nos entregou, nós pedimos, Deus, completa a tua obra lá dentro das nossas casas, lá dentro do quarto de cada um, do momento em que ele tem sozinho com o Senhor. Aumenta essa fome, essa sede de estar perto do Senhor sozinho, buscando, bebendo, comendo, se alimentando, se fortalecendo, sozinho, ouvindo, ganhando intimidade com o Senhor, porque quando a gente ouvir alguém falando que o Senhor mandou falar, a gente vai saber, isso aí é de Deus, eu quero isso para mim. E eu sei que o teu Espírito está testificando no espírito de cada um, na alma de cada um aqui, ó Deus, que essa é a tua palavra. Então completa a tua obra, Espírito Santo de Deus. Nós dependemos inteiramente do Senhor, e nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu queria convidar você a dar um abraço bem forte no irmão que está do seu lado aí. Abraça ele, abraça quem está do seu lado, abraça quem está na sua frente. Que você tenha uma semana super de Deus. Vai na graça e na paz.